Boa noite pra você também, pai. E aí, tá fazendo o quê? Ah, eu tô aqui botando o café dos meninos. Cadê você, rapaz? Que eu tô te esperando até agora que você disse que ia vir me buscar pra gente assistir aula de brida junto. Ah, você não vai assistir, não? Só lamento por você, viu, pai? Boa noite, fica na paz. Bom começo de semana. Oxi, a aula de brida não é presencial, não. É online aprendendo. Online aprendendo. Eu gosto de fazer vergonha e eu sou sem ritmo. Prazer, Brida Aragão, professora de português. Folgada, eu já tô agitada, já tô mais do que normal e vou dar aula de óculos, vai ficar um pouquinho de reflexo, mas é isso aí, porque eu vou ficar aqui lendo as questões e a minha vista está um pouco cansada. A professora de vocês é um pouco cansada, idosa, entendeu? Mas vamos lá! Eu quero dizer que hoje... Pera aí, motoqueiro, na moral. Hoje é a nossa aula de questões. Vamos pegar várias questões de alguns vestibulares, de concurso, CFO, para a gente entender na prática todos esses conteúdos que eu dei. A gente vai trabalhar interpretação de texto, a gente vai trabalhar tipo textual, uso do hífen, uso dos porquês. Meu Deus, tudo isso, separação silábica. A gente vai entender tudo hoje na prática. Então, realmente vai ser online aprendendo. O pior é que eu sou sem ritmo. Se eu tivesse um pouquinho de ritmo, seria até divertido. Mas vamos lá. Tô gravando e não sei ainda se eu vou colocar as questões aqui. Mas ela vai estar aqui em algum lugar para vocês acompanharem. Se vocês quiserem ler, eu aconselho a dar uma pausa para vocês lerem a questão e depois irem trabalhando comigo. Primeiro façam a questão, depois vocês fazem a questão comigo. Que eu vou deixar aqui tudo bem bonitinho para que a gente possa treinar bastante. Beleza? Vamos lá, hein? Primeira questãozinha de hoje é de interpretação de texto. Por quê? Porque você tem que ser muito bom em interpretação de texto, porque tem várias questões de interpretação na sua prova e você tem que interpretar toda a sua prova, seja de matemática, raciocínio lógico, direito, entendeu? Então, por favor, curvem-se aos meus pés. Brincadeira, humor, entendeu? Que todo mundo aqui é maravilhoso, ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Quer dizer, as meninas desse canal arrasam muito mais, porque eu sou girl power e é isso. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Tem dois personagens na tirinha e eu vou ler a fala deles e a tirinha vai estar em algum lugar por aqui. Bom, ninguém pensa nas necessidades do coração. O dinheiro é a única coisa que importa. Não é um mundo terrível? Aí o outro responde. É, mas você não tem dinheiro para comprar outro. Bom, importante sempre ver também as referências, né? É de André Derham, é uma tira. Eu não conheço, não sei se alguém conhece, alguém pode conhecer e também já entender um pouco mais do estilo, da obra e tudo mais. Bom, considerando-se o desabafo da personagem e a conclusão a que chega a sua interlocutora, é correto afirmar que o provérbio que sintetiza a situação retratada na tira é o indicado em... Bom, primeira coisa, eu li a tirinha primeiro e não li o comando primeiro. Mas é interessante que primeiro você leia o comando antes de ler o texto, porque aí você já vai no texto procurando aquilo que você tem que saber para poder responder a questão. Belezinha? Vamos lá para as alternativas. 01. Que não tem remédio, remediado está. Ou seja, o que não tem jeito, não tem como eu consertar. Vamos voltar para o texto? Bom, o finalzinho, não é um mundo terrível? É, mas você não tem dinheiro para comprar outro. Ou seja, o mundo é terrível, é ruim, mas não tem jeito. Eu só tenho esse, eu tava olhando pra cá, achando que era a câmera aqui, mas vamos lá. Entendeu? Então, o que não tem remédio, remediado está. Então, a 01 é a correta. Vou ler as outras e tal, mas assim, na prova, se você tiver certeza da questão, vá já e marque, entendeu? Não fique muito na dúvida não, para não perder tempo e acabar marcando a errada. Correto? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quer dizer que eu não faço uma coisa em mim, mas faço no outro. Faz sentido com a afirmação do segundo personagem da tirinha? Não faz. Não adianta chorar o leite derramado. Essa daqui poderia ser. Mas não adianta chorar o leite derramado porque é diferente do que tem remédio. O remediado está aqui, ó. Mas você não tem dinheiro para comprar outro. Porque assim, você não tem como consertar. Entendeu? O leite derramado você acaba chorando. A intenção é essa. Não adianta chorar o leite derramado. Você chora, mas você vai fazer o quê? Você vai enxugar o leite. E no caso do mundo, tem como a gente trocar? Não. Então, o que eu não tenho como consertar, tá feito. Beleza? Essa foi a nossa primeira questãozinha.
Bom, vamos aqui para a questãozinha de uso do porquê. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Eu não fui à reunião porque estava cansada e não entendo por que isto está sendo criticado por todos. Por que falam todos sobre isso? Porque, bom que aqui na fala é tudo igual. Vocês não conseguiram perceber a diferença, claro. Vocês respondem a questão aí. Mas vamos lá. Primeira frase. Eu não fui à reunião porque estava cansada. Eu não fui à reunião porque estava cansada. Isso é uma sentença, isso é uma afirmativa. Então, é o porquê qual. Qual o porquê? É o porquê qual? Para mim. Qual é o porquê que eu vou utilizar? Porque junto e sem acento. Porque é uma afirmativa. Certo? É uma sentença, assim, afirmativa. Bom, e não entendo por que isto está sendo criticado por todos. E não entendo por que isto está sendo criticado por todos. É uma pergunta implícita. É uma pergunta sem interrogação. Porque ela não entende. Ela quer entender o porquê que isso está sendo criticado. Então, porquê separado e sem acento. Aquele que a gente utiliza nas perguntas, certo? Bom, por que falam todos sobre isso? Essa tá fácil, né? Pergunta, então é o mesmo porquê da outra. Essa da interrogação já ficou bem facinho. Então, porquê separado e sem acento mais uma vez. Aí ela faz essa indagação. Por quê? Uma pergunta. Então, é porquê separado e sem acento? Não. Porquê separado e com acento. Porque tá, ó, juntinho da pontuação. Lembra disso que eu falei lá na minha aulinha de uso do porquê. Porquê que faz pergunta juntinho da pontuação, da interrogação, vai ser o quê? Porquê separado e com acento. Aqui para uma questãozinha de acentuação gráfica, beleza? Aqui, ó. Que palavra obedece a mesma regra de acentuação que país? Vamos separar país, país. Olha só, palavrinha o quê? De sílaba. Brida, qual a sílaba tônica de país? País, país. Porque se fosse paz, seria outra coisa, beleza? País. A última sílaba que é a tônica. Então, país é o quê? Oxítona. Beleza, beleza. Vamos lá. Compôs. Compôs, ele também é oxítona e tá acentuado que nem país. Então, eles são acentuados pela mesma regra. Olha só. Baú. Baú é oxítona também. Só que o quê? Baú tem um hiato, né? A vogal A ficou numa sílaba e o U foi para outra sílaba. A segunda vogal do hiato, o I e o U, quando tônicos, são acentuados. Beleza? Então, ó, U acentuado. E o país também. Brida, mas o I não tá separado, tá assim, porque é quando separado, ele sozinho ou com S, como eu falei lá na minha aulinha. Então, baú é acentuado pela mesma regra de país. Vamos lá aqui, outra questãozinha de acentuação. De acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma razão é, vamos lá, letra A, céu, já, troféu, baú. Baú a gente sabe que é acentuado pela regra do quê? Do hiato. Muito bem, eu ouvi vocês falando. Céu e já são monossílabos o quê? Tônicos. Céu e já, monossílabos tônicos. Baú e hiato são acentuados pela mesma regra? Não. A, pro e troféu de tom aberto, ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Amiúde, cafeína, graúdo, sanduíche. Em questão de acentuação, você vai sempre ter que separar a sílaba. Por isso que eu ensinei separação silábica. Porque você vai ter que separar para ver qual é tônico, para você conseguir entender e perceber qual é a regra de acentuação que está vigente ali. Tranquilinho? Então, amiúde, cafeína, graúdo, sanduíche. Tudo acentuado pela regra do hiato. A mesma regra da questão anterior. Belezinha? Sem perder tempo, ó. Muito rapidinho, muito simples, muito prático, muito fácil. Mais uma questãozinha de uso do porquê. Bom, indique em qual frase o uso do porquê está correto. Por que você está gritando comigo? Porquê junto para fazer pergunta? Corta, risca. Vou embora porque estou muito cansada. Uma afirmação, porque junto está correto. Mas vamos ver a C? Alguém que me diga o porquê de tanta confusão. O porquê substantivado, sendo o motivo. Faltou esse acento aí, hein? Bom, e letra D, a Helena sabe por que foi chamada a direção? Uma outra pergunta com porquê junto? Não, então letra B, corretíssima, porquê junto para sentença para afirmativas. Vamos lá, estamos batendo muita palma hoje, né? Parabéns, parabéns. Mentira, meu aniversário ainda não tá chegando. Vamos lá. Bom, assinale o item que o uso do hífen está incorreto pela misericórdia divina, por anjo, por orixá, né? Por Alá, por tudo que você acreditar. Pela misericórdia, marque esse incorreto de lápis, de caneta, fazendo com a borracha,
Não sei, mas marque que está incorreto. Porque assim, se você perder ponto porque você não sabia a questão, porque era muito difícil, eu vou falar, velho, acontece, ninguém lembra de tudo, ninguém domina tudo. Mas você perder a questão por um erro de principiante desse, me faça uma garapa. Vamos lá. Assinale o item em que o uso do hífen está incorreto. Bom, infraestrutura. Vogais diferentes estão juntos sem hífen, belezinha. Super, homem. H isolado por hífen, tranquilo. Autoeducação. Vogais juntas, diferentes, tranquilo. Bem-vindo. Tá certo, porque quando o segundo elemento vier depois do prefixo B, não tiver uma vida autônoma, tem que ter o hífen. Antessala. Bom, eu tirei o hífen e dobrei o F, né? O F, ó. E dobrei o S. Contra-regra. É raro. Se antessala não tem hífen, contra-regra também não. Por quê? Porque eles são da mesma regra. Quando o primeiro elemento terminar em vogal e o segundo elemento começar com S ou com R, eu tiro o hífen e dobro o S ou R. Então, antessala tá correto, mas contra-regra separada está o quê? 100% equivocado. Vamos para uma questão que é um pouco de interpretação de texto, correto? Mas de tipo textual. Porque eu ouvi burburinhos, eu ouvi conversinhas de que questão de tipo textual, de gênero textual, não quer ir em concurso público ou uma questão aqui no CFO 2017. E é um assunto tão fácil que te ajuda a interpretar o texto, certo? Porque você conhecendo, entendendo sobre gênero e tipo textual, você consegue interpretar de maneira mais rápida. Então, parem de coisas de falar que não cai o assunto, porque cai, ok? Vamos lá. Primeiro pro comando, depois o texto, ok? A partir dos elementos discursivos presentes no contexto em análise, é correto afirmar que esse texto se caracteriza como? Bom, aí a gente vai ter que dar uma olhada no texto. O texto é enorme, eu não vou ler, vai estar aqui o texto, a questão vai estar aqui prontinha. Mas, o que é que eu vou falar? Coisas pontuais pra gente conseguir interpretar e resolver essa questão de maneira rápida, ok? Bom, o texto fala das sociedades contemporâneas, né? Ele começa. Nas sociedades contemporâneas, principalmente nas ocidentais, ocorre uma busca incessante para preencher o tempo com coisas, próprio no sentido por meio do ter e não do ser, uma vez que bens materiais não melhoram relacionamentos ruins. Bom, são pensadores como Zygmunt Bauman, adoro citar Bauman, né? A modernidade líquida, coisa bem interessante para citar, né? Em redação e tudo mais. Opa, qual é o tipo textual de redação mesmo? Redação Enem, vestibular? Dissertativo argumentativo. O que é dissertativo argumentativo? Aquele texto que eu falo, né? Eu exponho aquilo que está acontecendo sobre determinado tema, só que eu coloco a minha opinião. Eu mostro que o meu ponto de vista, eu não simplesmente largo as informações lá. Correto? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Bom, aqui, ó. 01. O texto é dissertativo expositivo porque a voz autoral desenvolve o assunto de forma objetiva, esclarecendo fatos considerados relevantes sobre a questão de que trata. Bom, ele faz isso, só que tem a questão do ponto de vista, correto? Então, é o número 2. Dissertativo argumentativo, uma vez que o locutor faz a defesa de ideias, né? Voltada para a temática sobre o qual discorre, valendo-se, para isso, do pensamento de outros enunciadores, ou seja, citações, com o objetivo de persuadir o interlocutor sobre o seu ponto de vista. Eu li só a primeira parte do texto. Mas é porque você já tem prática, blá, 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 blá. Não. Você dando pincelada no texto, você já conseguiria perceber. Tem questão que você vai ter que ler o texto todo. Tem questão que não, certo? Ele é descritivo? Descritivo. Ele até porque ele descreve coisas da sociedade, mas lembra que o texto descritivo ele nunca vem sozinho? Ele sempre vem atrelado a um outro tipo textual. Ele é narrativo? Que ele conta uma história? Não, né? Preditivo, né? Visto que o objetivo principal de quem transmite a mensagem é levar o receptor a crer em algo que ainda está para ocorrer. Não, ele é dissertativo argumentativo, que ele fala aqui, ó, outra característica que somos bombardeados por estratégias de marketing agressivas, somada essa facilidade do crédito. Ou seja, ele está explicando o que leva a gente a ter essa modernidade, né, líquida, essa modernidade focada na compra. Então, é dissertativo argumentativo, o texto está aqui. Qualquer dúvida, falar, não é isso, me pergunta que eu respondo, ok? Questões longas a gente tem que ser esperto com ela. Então, sempre observar primeiro o comando da questão. Correto? E a gente vai lendo. Aqui nesse texto, lendo pedaços, eu já consegui responder a questão. Em outras questões isso pode não acontecer. Porque, né? Cada prova é uma prova, cada texto é um texto, cada questão é uma questão. Eu gosto muito dessa questão porque eu respondi essa questão na primeira aula que eu gravei aqui para Evolução, mas a primeira aula na época que a gente postava lá no IGTV, no Instagram, né? Então eu vou resolver essa questão de novo porque eu gosto muito dela, ela é interessante, fala sobre policial, né?
que muitos de vocês estão voltados para esse tipo de concurso e eu quero falar essa questão porque eu acho ela interessante, porque tem vários elementos que a gente precisa analisar. Beleza, galera? Vamos lá. Meu Deus, eu olho e vejo a imagem. O que eu vou fazer? Pro comando. Rápido. De acordo com o texto, o policial se distingue de um cidadão comum unicamente. Ou seja, eu vou procurar o motivo que diferencia policial da minha pessoinha, ok? O que diferencia, por exemplo, Sandy da minha pessoa. Tranquilo? Bom, além de que Sandy é loira, eu sou morena, né? E Sandy é física, bruxa da física, assim, tipo, bruxa, mestre, ou professora de português, né? Então, mas assim, você entender que eu tô falando da questão. Vamos lá. Aí que eu vejo a imagem, eu tenho elementos verbais e não verbais. Como assim, Brida? Elementos verbais, palavras, coisas para eu ler. E elementos não verbais, imagens, símbolos, que me ajudam e muito a entender o texto. Tem texto que... Sorry, falei errado. Tem questão que o texto são só de elementos não verbais. E aí faz como a gente interpreta da mesma maneira. Bom, eu vejo um policial armado, eu vejo um símbolo, né, de alguma corporação. Na verdade, é de uma fanpage, né? Essa é uma coisa aqui meio longe de uma fanpage, que tem o símbolo do BOP, tudo mais. Qual é o valor de um policial? Ele vale o mesmo que você, cidadão. A única diferença é que ele escolheu arriscar a própria vida para proteger a sua. Tá vendo? A única diferença é que ele escolheu. É a escolha do policial tá ali, arriscando a sua vida, né? Salários baixos, vou militar até um pouco, vou militar. Salários baixos, situação de risco para proteger a sociedade. Ah, Brenda, mas tem policial aqui. Tô falando da galera gente boa, né? Que gente ruim tem em todo lugar. Bom, de acordo com o texto, o policial se distingue de um cidadão comum unicamente pelo que ele escolheu essa vida. Bom, por seu papel social, que supera de todos os demais profissionais? Não é isso que o texto quer dizer. O policial é a melhor profissão do mundo? Não foi isso. Bom, pelo caráter abnegado e ao mesmo tempo destemido em prol da segurança dos indefesos, é uma coisa que o policial faz, mas não é isso que o texto me disse. Tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, tem verdades que são do mundo, mas às vezes a questão é saber o que o texto está me dizendo. Por exemplo, Brida é professora de português e usa óculos. A questão está perguntando outra coisa sobre Brida, mas uma das alternativas está dizendo que Brida é professora de português e usa óculos. Está correto? Tá, mas não é o que o texto pediu. Vamos lá. Número 3. Por se tratar de pessoa dinâmica e sempre preocupada com a manutenção da ordem pública. É isso, mas não foi isso que o texto me pediu. 4. Pela sua escolha profissional. Pronto, é isso aqui, bora ver o resto. Que implica risco de vida em função da preservação da existência do outro. Então é essa a minha resposta, beleza? Questão de interpretação de texto para ser rápido, fácil, dinâmico e resolver logo, porque a gente tem que perder tempo com questões difíceis, ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, aulinha de questões simples, fácil, rápido, para a gente dar uma testada naquilo que a gente aprendeu nas últimas aulas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu falei de algum assunto que não tá lá no nosso cronograma, que tá aqui, ó, no nosso link do Drive, vocês respondem, que aí a gente vai adaptando, vendo se, isso vai lá na frente, mas se a galera tá interessada, eu posso tentar dar uma mudada na ordem, ok? Porque a ordem dos tratores não altera o viaduto, tá bom? Sempre vão lá no nosso Instagram, que a gente tá avisando que tem videoaula aqui no YouTube, né? Materiais novos, mapas mentais, enfim, diversas coisas legais. Então, sigam a gente no Instagram. Qualquer dúvida, pode ir lá me procurar, pode me gritar que eu estou para ajudá-los. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.